Caros amigos, tudo bem? Eu sou Renato Serra, estou de volta aqui com a Reciclagem Democrática. Queria agradecer a você que tem me acompanhado. Queria também aproveitar e fazer uma errata aí, uma correção. No último vídeo eu falei que naquele convite feito pelo Senado, né, para que o Fachin comparecesse e o ministro da Defesa também, na verdade, eu falei que não compareceram, mas só o Fachin que não compareceu, o ministro foi lá, mas durante o vídeo eu também falei que ele estava presente, citei o ministro, enfim. Isso daí é uma errata, é bom que as pessoas estejam assistindo e falando, porque eu já falei que essa proposta minha é de fazer um vídeo único, sem cortes, né? Então eu passo aí mais de 10 minutos fazendo comentários a respeito dos assuntos da semana, não tem um teleprompter para ficar lendo e tal, tudo vem da cabeça, então é óbvio que eu vou cometer algum deslize e exatamente peço a vocês que me ajudem nisso. E caso você ainda não esteja inscrito lá no canal, pô, vá lá, se inscreve, dá o seu curtida, deixe seu comentário, pô, compartilhe, principalmente compartilhe muito esse vídeo, porque quanto mais ele chegar nas pessoas, mais pessoas inscritas, mais ele terá visibilidade. E aí mais a gente vai poder estar interagindo aí, tá bom? Então deixemos de papo, de conversa e vamos para os principais assuntos da semana. E eu queria começar esse vídeo comentando uma, um episódio muito curioso e interessante da nossa política, que foi quando uma autoridade pública foi intimada a responder a um questionamento que veio lá do Supremo Tribunal Federal, de certa forma provocado por um partido de oposição, em que o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para que o presidente se manifestasse sobre o discurso de ódio. O presidente foi a uma rede social, o Twitter, destacou essa matéria, né, que foi veiculada pela mídia, né, essa informação, que muito provavelmente chegou a ele não oficialmente, né, mas sim através da imprensa. E assim ele respondeu, de uma forma bem resumida, o questionamento do ministro. Manifesto que sou contra. Isso eu achei genial, porque mostra bem o caráter atual da administração pública, que é simples e direta e concisa no que ela pretende fazer. E, de certa forma, essa frase ela revela o caráter autoritário e burlesco em que hoje o STF transige através de seus ministros. Aquilo dali virou uma corte, vamos dizer assim, uma corte completamente desqualificada, despropositada e que não cumpre mais o seu papel constitucional. Bom, e a semana começou exatamente com o presidente fazendo uma reunião com vários embaixadores, fez uma convocação no Palácio do Planalto, compareceram de quase 100 embaixadores aí, cônsules de outros países, exatamente para ele falar a respeito do seu pensamento, né, com relação às urnas eletrônicas, o que vem acontecendo no país, desde que se questiona esse processo, que não é de hoje. Começou lá com a Proconsult, o Brizola, que houve uma fraude naquela época e tal. E desde então sempre é um assunto que chegou a ser lei, essa lei foi derrubada no Supremo Tribunal Federal, depois veio uma PEC que houve intervenção por parte de ministro do Supremo Tribunal Federal ali dentro do parlamento. Quer dizer, esse é um assunto sempre que foi revolvido. E é interessante que o presidente, concordando ou não com o que ele tenha dito, em algumas horas ali eu acho que ele escorregou, falou um pouco demais, inclusive quando ele se referiu lá a uma palestra do Barroso que ele teria feito, como derrubar um presidente, não foi isso, ele não fez uma palestra dessa, ele fez uma palestra dentro de um evento numa universidade do Texas, em que os estudantes lá no meio do evento botaram esse nome, né, vamos dizer assim, para o que estava acontecendo, que era um evento sobre exatamente instrumentos de controle, o populismo e tal, então, e no final resumia como tirar um presidente. Mas, de qualquer forma, isso foi um deslize ali que foi pego pela imprensa, foi o único, então acredito que não houve outros deslizes, mas houve ali uma reação muito forte, né, de crítica ao presidente, né, da sua submissão, dele falar mal do país e tal, mas, na verdade, o que ele fez foi mais imperdoável ainda para a grande imprensa, porque ele dispensou exatamente essa tradução, essa interlocução que faz a imprensa exatamente que quer explicar para nós o que o outro está falando, né? Principalmente quando é uma autoridade como o presidente da República, ela tem que passar pelo filtro da imprensa, dos comentaristas, para que eles digam assim e te expliquem o que o presidente quis dizer. Ou seja, eles creem na sua incapacidade de interpretação de texto, de ouvir o que o presidente tem a falar, ou que qualquer outra pessoa tenha a falar, que não passe pelo filtro ideológico ou filtro editorial deles. E isso realmente é imperdoável.
quem o presidente pensa que é para falar diretamente às pessoas. Bom, esse fenômeno mostra aí também que o presidente, independentemente de qualquer coisa, tem o direito de falar, questionar o que ele quiser. Se ele não tiver esse direito, nós cidadãos estamos arriscados, né, que somos cidadãos comuns, a perder o direito de falar de uma livre expressão. Ele não ofendeu ninguém, ele não ofendeu a democracia, nada disso. Ele simplesmente está preocupado com a transparência do processo eleitoral, está preocupado com as fragilidades da urna eletrônica e está preocupado exatamente com o ativismo judicial que está claro ali, que começou mais fortemente, né, assim, mais presente com a anulação dos processos criminais, das condenações criminais que o outro candidato, né, que está disputando a presidência, recebeu de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Fachin, que é o atual presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, são coisas que vão ocorrer aí para frente. Estamos entrando no período eleitoral. Essa semana já tiveram algumas convenções, se confirmou a candidatura do Lula. Lula agora é candidato, Ciro Gomes também é candidato. Quer dizer, mas o presidente deve se confirmar, ele é o candidato natural, né? Mas deve haver a convenção do partido. Então, esse processo todo nós vamos ver se desenrolar durante as próximas semanas aí até outubro, quando acontecem as eleições. E essa semana também houve aí no início, né, apareceu lá o assessor do Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa, afastado por aquelas denúncias de assédio sexual, o Sérgio Batista, né, que era seu assessor direto e era encarregado, vamos dizer assim, de uma comissão que tem lá dentro exatamente para verificar essas questões aí que envolvem procedimentos internos, assim, crimes, inclusive, desvios de toda ordem, seja desvios de comportamento, de recursos. Então, é um comitê que acontece dentro da Caixa, e esse Sérgio Batista, que era o assessor do Pedro Guimarães, apareceu morto. Tudo leva a crer que foi suicídio, mas é uma história, mais uma história triste aí que a gente vê no noticiário e que ajuda a fomentar diversas teorias da conspiração. Bom, e essa semana, uma atuação da Polícia Federal apreendeu, né, mais de R$ 1 milhão de recursos ali com um deputado um deputado do Centrão, né, pelaquela Codevasf, que é aquela companhia de desenvolvimento do São Francisco, né, esse tipo de cofrezinho que é negociado aí pelos parlamentares, né, que no caso esse específico é aquele que mantém os recursos lá exatamente eleitorais, ali mantendo de certa forma aquela indústria da seca lá dentro do Nordeste, no Vale do São Francisco, libera recurso aqui e ali e tal, e que sempre foi uma fonte de grande corrupção. O Codevasf existe. Durante as negociações da composição de base de governo, foi uma das exigências do Centrão para apoiar Bolsonaro. Ele repassou exatamente a direção dessa companhia para um indicado do Centrão e está lá acontecendo o que nós esperávamos. É lógico que não é papel do governo fazer um papel de polícia, né? Para isso existe a Polícia Federal, para isso a polícia foi lá e fez a apreensão. É lógico que o presidente ainda se manifestou essa semana dizendo que há milhares de obras pelo Brasil e que, se for ver, cada lugar foi examinar, pode-se achar algum indício ou outro de corrupção, porque se você olhar bem, né, o parlamento, né, que muito se critica, o Centrão, que muito se critica, ele sai daqui, do eleitor. O eleitor é que coloca o seu representante lá. Então, se ele faz essas lambanças, se ele é corrupto, mostra também que parte da sociedade não se incomoda muito com isso e vive exatamente desse tipo de recurso, de gratuidade, de benesse que vem desse tipo de político que, quando vai lá no seu reduto eleitoral, lá no município onde ocorrem as coisas, vai lá dar alguma coisa, dá um dinheiro, arruma alguma coisa ali, junta um grupo de pessoas para fazer um determinado serviço, transfere algum recurso ilícito e assim vai se fazendo os currais eleitorais que vão mantendo essas pessoas no poder. Então, o que pode fazer o governo nisso? Ele tem que compor base, tem que poder governar. Então, teve que entregar algumas coisas, entregou algo que não era tão estratégico, mas sim, sempre foi uma fonte de corrupção. E está lá isso acontecendo e, infelizmente, é o que é a praxe na política brasileira. Bom, tivemos essa semana também, agora, recentemente, mais uma operação policial lá no Complexo do Alemão, que resultou com 18 mortes, sendo uma de uma inocente, de uma senhora de 50 anos, e de um policial, né, dentro dessa operação. Cabe lembrar, né, que operações hoje nessas comunidades do Rio de Janeiro, elas são, por força até de determinação do Supremo Tribunal Federal, tem que ter participação do Judiciário, tem que ser planejadas, tem que ser existe uma série de procedimentos que são necessários para estabelecer essas operações.
Só que vem a imprensa sempre criticando, não, tem que ter inteligência, tem que não sei o quê, papapá, mas a verdade seja dita é que a inteligência ela vai até o mundo das ideias. Quando você vai para uma operação, você vai para a ação. E a ação tudo é diferente. A gente tem que analisar que ali existem criminosos fortemente armados, né, que resistem dentro do território para manter o seu território e a polícia chegando lá exatamente para prendê-los, numa situação de desvantagem, inclusive, né, porque quem está dentro defendendo o seu território tem muito mais condição do que aquele que está ali fazendo uma incursão, né, para tomar esse território. E aí falam, não, mas o policial tem que prender. Sim, ele tem que prender se o cara se entregar. Se o cara não se entrega, a polícia tem que reagir. Agora, vamos dizer o seguinte, se o bandido ele depõe as armas e se entrega, a polícia prende. Agora, se a polícia baixar as armas, o criminoso não vai fazer a mesma coisa. O inverso não existe. Ele vai exterminar o policial. Então é bom a gente saber o que está acontecendo, sem ilusões, que existe hoje realmente é um crime organizado, quadrilhas fortemente armadas, algumas inclusive com braços, ramificações dentro do judiciário, dentro do poder legislativo, dentro do executivo. Isso tem que ser feito, tem que haver uma reação muito forte por parte do Estado para não perder a força, tá certo? E, bom, e falando em guerra, né, porque não deixa de ser uma guerra, aconteceu também essa semana aumento das tensões no Oriente Médio, né? Prossegue a guerra da Ucrânia, mas porém no Oriente Médio houve aí um ataque da Turquia ao Iraque, né? E nós vimos também que esse ataque atingiu um resort, foi um ataque feito por drones numa região chamada Dohuk, né? E causou lá 8 mortos. E isso causou um ambiente de tensão muito grande no Iraque em resposta à Síria, inclusive com invasões de consulados, cercando a embaixada no país, quer dizer, uma coisa muito ruim, né? Um clima de tensão muito forte. Alguns dizem que já se trata de uma declaração de guerra por parte da Síria. E também houve um ataque, né? Aliás, por parte da Turquia, perdão, e houve um ataque também feito por jatos israelenses, bombardeios no território sírio. Então, o clima de tensão no Oriente Médio está muito forte, a gente deve acompanhar aí para a semana algumas reviravoltas aí com relação àquela parte do mundo que sempre foi um barril de pólvora. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.